71 Sword Golf Magic. Capítulo 341 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfu.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Shang olhou para o volante após o anúncio. Hoje, ele quebraria seu antigo recorde. Eventualmente, a roda parou na imagem de uma leoa vestindo um casaco de pele sobre o seu casaco de pele. Xing. O inimigo de Shang apareceu e ele o estudou. Era uma leoa azul gelada com pelo grosso. Havia linhas adicionais de pelo ainda mais grosso nas laterais e nas costas, dando uma espécie de sensação ártica. Não foi muito difícil para Shang adivinhar qual era sua afinidade. O bobo da corte levantou lentamente o martelo e bateu no sino. Ding! A leoa abriu os olhos e olhou para Shang com olhos famintos. Sem hesitar, ele imediatamente avançou. Shang preparou sua espada. A leoa era muito rápida, e Shang só conseguiria rivalizar com sua velocidade com seus diferentes blasts. Suas garras e dentes obviamente também eram extremamente perigosos. Boa velocidade, ataque forte e provavelmente uma defesa adequada. Isso definitivamente será mais difícil do que a formiga, mas ainda deve ser factível. Bang! Shang também avançou a toda a velocidade, e os dois rapidamente se alcançaram. Shang lançou um golpe quando a leoa tentou mordê-lo. A leoa rapidamente percebeu que seria atingida pelo ataque, mas ao invés de recuar, a raiva apareceu em seus olhos. Rachadura. Ele inclinou a boca e abriu. A espada quebrou o topo de alguns dentes, mas a leoa rapidamente mordeu, pegando a espada. Shang sabia que o seu corpo não podia ser comparado ao da leoa, o que significava que sua espada estava presa. Enquanto segurava a espada, ele rapidamente levantou uma de suas patas. Xing. Garras terrivelmente imortais e longas e geladas saíram de sua pata e atacaram Shang. Naquele momento, Shang estreitou o olho direito. Uau! As garras geladas voltaram a ser mana quando chegaram a Shang. Domínio da entropia. O ataque falhou, dando a Shang uma abertura. Shang rapidamente agarrou a lâmina de sua espada com a mão esquerda. Seu braço rapidamente congelou e quebrou em lascas de gelo. No entanto, a espada na boca da leoa começou a queimar ferozmente. A leoa abriu a boca de dor, largando a espada. Em vez de pegar sua espada, Shang saltou. Ao mesmo tempo, a espada se moveu sozinha, mudando de posição de forma que apontasse diretamente para a garganta da leoa. Bang! Shang chutou a parte de trás do cabo de sua espada, atirando direto na garganta da leoa. CRKSH. A espada atravessou a garganta da leoa, mas ficou presa no osso. No entanto, o calor ardente imediatamente desencadeou, e a leoa saltou enquanto tentava se livrar da espada com as patas. Shang ouviu alguns gritos dolorosos vindos da leoa, mas não desistiu. Bang! Ele imediatamente correu atrás dela. A leoa atingiu Sword com uma de suas patas, jogando para o lado. Shang alcançou a leoa sem sua espada e abaixou sua postura enquanto permanecia parado na frente dela. A raiva encheu os olhos da leoa e rapidamente atacou Shang. Shang permaneceu de pé e, por apenas um momento, o tempo aparentemente parou. A leoa estava no meio de um salto em direção a Shang enquanto ele estava diante dela, desarmado. Mas naquele momento, o aperto de Suor entrou na mão de Shang. A espada havia se tornado muito mais poderosa nos últimos 3 meses, e quanto mais poderosa ela se tornava, mais rápida e ágil ela podia se mover. Mesmo que a leoa o tenha jogado fora, ele rapidamente mudou sua trajetória e alcançou Shang. Então, da posição abaixada de Shang, ele atacou para cima com toda a sua força. A leoa estava no meio de seu salto e não havia muito que ela pudesse fazer agora. A melhor coisa que podia fazer era proteger a cabeça com as patas. Shang atacou. Bang! Uma pata caiu para o lado. No entanto, o ataque da leoa não havia parado. Ainda estava voando em direção a Shang e faria o possível para morder Shang em pedaços. Shang rapidamente percebeu que as pernas de seu oponente não estavam prontas para um ataque, o que significa que apenas a mordida representava um perigo para ele.
Defender-se de algo assim não foi difícil. Bang! Shang deu um soco no focinho da leoa. Não recebeu nenhum ferimento grave desse ataque, mas a força desacelerou a leoa enquanto atirava em Shang de volta. Bang! A boca perigosa se fechou bem na frente de Shang, errando por pouco. A leoa pousou em suas 3 patas restantes. Ele se adaptou ao membro perdido muito rapidamente. Shang não desistiu e imediatamente avançou novamente. Surpreendentemente, a leoa também investiu contra Shang, embora faltasse uma perna. Sua velocidade diminuiu um pouco, mas Shang não se tornou imprudente. Shang preparou outro ataque, mas então algo surpreendente aconteceu. A leoa virou a cabeça para longe de Shang, virou o corpo e deu uma checada no ombro. A mente de Shang rapidamente analisou a situação, mas não havia muito tempo. Mesmo que tal ataque tivesse uma abertura óbvia e não fosse realmente perigoso, os instintos de Shang lhe diziam que ele deveria bloquear. Shang interrompeu seu ataque e colocou a espada na frente dele para bloquear o que quer que estivesse por vir. Xing! 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 Naquele momento, as linhas peludas no lado e nas costas da leoa se transformaram em pingentes de gelo aterrorizantes. Rachadura! 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 O corpo da leoa atingiu o lado de Sword, e os pingentes de gelo quebraram assim que o atingiram. No entanto, a espada não era larga o suficiente para bloquear todo o corpo de Shang, e 2 pingentes de gelo passaram por ela, atingindo Shang no ombro e na parte externa da coxa. O corpo de Shang rapidamente começou a congelar, mas ele neutralizou a força congelante liberando vários Ice Blasts para ganhar alguma distância. A leoa imediatamente atacou Shang, sem parar. Apenas quando Shang pousou, ele realizou o mesmo ataque novamente. Não use o mesmo ataque 2 vezes. Shang pensou quando uma luz apareceu em seus olhos. A espada de Shang avançou. Uau! Os pingentes de gelo se transformaram em mana quando Shang ativou seu domínio da entropia mais uma vez. Crack! Com o poder adicional do ataque da leoa, o golpe de Shang conseguiu cortar profundamente o corpo da leoa. A leoa rugiu e caiu para o lado, seu corpo se debatendo de dor. Shang puxou sua espada e desencadeou outro ataque. Rachadura! Outra perna foi destruída durante o ataque, impossibilitando o oponente de se levantar. Com um dos 2 oponentes incapaz de se levantar, a luta já havia acabado. Shang tomou cuidado para não ser atingido pelos pingentes de gelo novamente enquanto infligia metodicamente mais ferimentos na leoa. Ativar seu domínio da entropia custava muito mana, e ele não queria desperdiçá-lo. Quando a leoa estava perto da morte, Shang tocou seu corpo e executou o Darkness Absorb. Em um instante, Shang se recuperou totalmente, mas a leoa ainda estava viva. Como não havia mais energia vital que Shang pudesse usar, ele simplesmente encerrou a luta. Um segundo depois, a torcida voltou e Shang respirou fundo. Recebi alguns ferimentos e usei um pouco de mana. No entanto, ainda não cheguei ao meu limite. Shang olhou um pouco para o cadáver que desaparecia. Talvez eu tenha uma chance de vencer o nível 9. Sword Golf Magic. Capítulo 342. Shang respirou fundo e esperou. Nível 9. Poderosa fera do estágio de comandante médio, disse a voz mecânica. A roda girou novamente e Shang olhou para ela. Ele sabia que a próxima luta seria muito difícil. Vamos tornar este mais interessante, o bobo da corte disse de repente enquanto estalava os dedos. Tudo dentro da roda desapareceu e foi substituído por uma única imagem. Era um poderoso e gracioso leão azul sentado em um trono. Surpreendentemente, esta imagem não parecia tão adequada para crianças quanto todas as outras. Shang rapidamente adivinhou a identidade de seu próximo oponente. Xing. E quando o oponente de Shang apareceu, ele teve seu palpite confirmado. A leoa de antes provavelmente fazia parte do orgulho deste magnífico leão. Era um leão macho e era absolutamente enorme. Tinha mais de 5 metros de altura e mais de 10 metros de comprimento. Seu corpo inteiro estava cheio de cabelos longos e brilhantes. Em sua juba era impressionante além da crença.
Sua cabeça estava envolta em alguma forma de armadura de gelo que imitava uma coroa, e suas 4 pernas tinham uma armadura grossa e poderosa feita de gelo cobrindo-as. Sua cauda tinha mais de 5 metros de comprimento e graciosa. O poder absoluto e a majestade que este leão exalava apenas por estar ali eram chocantes. Esse é um rei gelado, e eu quero saber se você pode vencê-lo, o bobo da corte disse com um sorriso malicioso. Rei do gelo. Shang nunca tinha ouvido falar desse tipo de besta antes, mas ele imaginou que essa besta deveria ser poderosa se os humanos a chamavam de rei. Shang já podia adivinhar que o rei gelado era muito poderoso. Afinal, este rei do gelo provavelmente tinha várias dessas leoas servindo-o. Governar tantas bestas com poder bastante impressionante exigia um poder ainda mais impressionante. Nesse momento, Shang sentiu uma pressão que não sentia desde a luta contra o vice-comandante Oburi. O rei gelado pode não ser tão poderoso quanto o vice-comandante Oburi em relação ao poder de Shang, mas era definitivamente muito perigoso. Enquanto Shang preparava sua espada, o bobo da corte levantou seu martelo e bateu no sino. Ding! O rei gelado lentamente abriu os olhos e olhou para Shang com orgulho. Quase não prestou atenção em Shang. Por alguma razão, Shang sentiu que o orgulho não estava fora de lugar. Bang! No entanto, Shang avançou com um Ice Blast. Quando Shang atingiu sua velocidade máxima, o rei do gelo apenas continuou olhando para ele com calma. Quando Shang atingiu uma distância de cerca de 50 metros, a atmosfera mudou. O céu claro acima de Shang foi substituído por nuvens cinza escuras. Um instante depois, um vento branco desceu dos céus e girou violentamente em torno do rei gelado. Foi essencialmente uma nevasca poderosa, que substituiu os flocos de neve pingentes de gelo por uma poderosa mana de gelo. CRK. CRK. O corpo de Shang congelou quase imediatamente. Neste momento, Shang recebeu um grande choque. Ele tinha sido congelado em velocidades tão loucas. Seu corpo era apenas um pouco mais fraco do que um guerreiro Peak Commander Stage, e este rei do gelo estava apenas no Mid Commander Stage. Isso significava que o rei gelado poderia congelar guerreiros 2 níveis acima dele sem nem mesmo levar a sério. Era quase como se esse rei do gelo fosse tão poderoso quanto um mago. O uso de Ice Mana pela leoa era básico, apenas sendo capaz de invocar alguns pingentes de gelo em seu corpo. Mas o rei do gelo convocou um ataque gigantesco que exigia um controle terrível e uma grande quantidade de mana para ser executado. Esta não era apenas uma poderosa fera do Mid Commander Stage. Algo como o tigre de metal que Shang lutou antes era uma piada contra isso. Mesmo Shang da serpente que lutou antes perderia facilmente se estivesse no mesmo nível do rei gelado. E aquele ataque obviamente nem era todo o seu poder. Afinal, todo o seu corpo estava envolto por uma poderosa armadura de gelo, e seu corpo era gigantesco. Suas habilidades de combate corpo a corpo provavelmente também eram ridiculamente fortes. Bang! Shang lançou vários Ice Blasts, enchendo seu corpo com Fire Mana. O Fire Mana neutralizou o Ice Mana, descongelando o corpo de Shang e transformando o gelo em seu corpo em vapor. Isso não é algo contra o qual um guerreiro normal possa lutar, Shang pensou enquanto acelerava novamente. Só posso lutar contra isso devido à minha afinidade. É como se houvesse uma diferença fundamental entre esta besta e um guerreiro, uma diferença que não pode ser superada apenas com treinamento. Você pode ser o guerreiro mais talentoso, experiente e conhecedor do mundo, mas ficará congelado de qualquer maneira. A única maneira de passar por este ataque é ter um corpo extremamente poderoso ou ser um mago. Este foi o primeiro adversário onde experiência, trabalho duro, criatividade e treinamento não foram suficientes para vencer. Esse inimigo exigia todas essas coisas, mas também exigia qualidades inerentes superiores. Qualidades que alguém não conseguiria treinando ou lutando. Mas era assim que as coisas estavam agora. Um mago realmente poderoso provavelmente poderia vencer o Rei do Gelo, mas Shang adivinhou que um mago mediano não seria capaz de vencer. Normalmente, um mitro e mage médio poderia jogar com todos os tipos de feras do Mid Commander Stage.
Eles não eram um perigo. Mas esta coisa era diferente. Essa coisa provavelmente poderia vencer um mitro e imagem médio. De certa forma, Shang se lembrou de si mesmo. Bestas eram consideradas inferiores aos magos. Os guerreiros também eram considerados abaixo dos magos, mas Shang conseguiu quebrar esse estereótipo e realmente pular de nível contra os magos. Shang fazia parte de um grupo de seres considerados muito mais fracos que os magos, assim como as feras. E se os guerreiros podem ter um membro tão notável como Shang, que pode pular dessa classificação, por que as feras não poderiam? Este rei do gelo pode ser uma das poucas bestas que poderiam realmente lutar contra os verdadeiramente poderosos Mitro e Mages. Assim como Shang, era um membro extremamente destacado de seu grupo. Mas eu ainda posso lutar contra isso. Shang lançou um Ice Blast após o outro para evitar que seu corpo congelasse, o que teve o efeito colateral positivo de aumentar muito a velocidade de Shang. Shang era mais poderoso quando lutava em ambientes muito quentes ou muito frios. Sword Golf Magic. Capítulo 343 Bang. Shang lançou um dos muitos Ice Blasts e alcançou o Ice King. O rei gelado ainda olhava para Shang com seus olhos arrogantes. E quando Shang alcançou o rei gelado, ele levantou lentamente uma de suas pernas e pisou fundo. Boom! Uma explosão de gelo saiu de sua perna, explodindo em todas as direções. Quando Shang viu esses pingentes de gelo, ele sentiu uma ameaça mortal. Eles eram tão duros e poderosos que provavelmente abririam um buraco em seu corpo. De repente, a área ao redor de Shang clareou e os pingentes de gelo se transformaram em mais Ice Mana. Domínio da entropia. No entanto, Shang ficou chocado com a quantidade de mana que acabara de consumir. Acabei de usar 40% da minha mana só para lidar com esses pingentes de gelo. Ele pensou em choque. No entanto, Shang atingiu a perna do rei gelado. Rachadura. A espada de Shang atingiu a armadura de gelo na perna do rei do gelo e a rachou, mas ele não conseguiu nem atingir sua pele. Mas neste momento, todo o Ice Mana dos pingentes de gelo disperso se reuniu na espada enquanto ela ficava presa dentro da armadura. A mana de gelo da tempestade tinha uma vontade, mas a mana de gelo dos pingentes de gelo estava livre para Suor usar. No entanto, em vez de liberar uma poderosa explosão de congelamento, uma borda grande e gelada apareceu ao redor de Sword. Shang colocou mais poder em Sword, e Sword usou o Ice Mana e seu próprio poder para também aumentar seu poder. CRRRRKSH. Shang terminou o corte e a espada saiu da armadura. Pouco depois, um líquido gelado saiu da rachadura na armadura. Era o sangue do rei gelado. Shang conseguiu cortar sua pele e um pouco de músculo. Infelizmente, Suor nem chegou ao osso. Foi apenas um ferimento superficial. Quando o rei gelado sentiu a dor vindo de sua perna, a raiva apareceu em seus olhos. E então, ele rugiu. Uau! Uma onda de choque incrivelmente poderosa atingiu Shang, jogando-o para longe. Ao mesmo tempo, ainda mais Ice Mana se reuniu ao redor dele, acelerando o processo de congelamento de seu corpo. O mundo inteiro parecia tremer sob o rugido apocalíptico cheio de denso e perigoso Ice Mana. Shang teve que liberar vários Ice Blasts para recuar e neutralizar o Ice Mana que o atacava, mas ele conseguiu sobreviver ao rugido ileso. Naquele momento, o Rei do Gelo finalmente olhou completamente para Shang, e Shang pôde ver pura raiva em seus olhos. CRK. 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 Mais gelo saiu de seu corpo e se solidificou, envolvendo o Rei do Gelo em uma espessa armadura feita de gelo. Até sua boca, olhos e nariz estavam envoltos em gelo. Não havia uma única abertura em sua defesa perfeita. Xing. Xing. Em seguida, várias lanças feitas de gelo saíram da armadura do Rei Gelado, dando à sua majestosa presença uma sensação adicional de pura agressão e perigo. O Ice Mana em torno de seu corpo engrossou ainda mais, tornando o ar ao seu redor azul gelado. CRK. CRK. O chão abaixo do Rei Gelado rachou sob seus pés enquanto ele baixava lentamente sua postura. E então, explodiu para a frente. Boom!
Com uma explosão gelada, o Rei Gelado atirou direto em Shang. Sua velocidade era tão rápida que Shang mal conseguia reagir. Bang! Shang disparou para o lado com um Ice Blast, mal conseguindo escapar do perigoso golpe das garras do Rei Gelado. Mas naquele momento, Shang sentiu uma intensa sensação de perigo. Por instinto, Shang usou a espada para bloquear seu lado. Bum! Um poder insano atingiu Sword, acertando Shang e jogando os dois a mais de 100 metros de distância. Era a longa e poderosa cauda do Rei Gelado. Os ossos do braço e do peito de Shang quebraram, mas ele rapidamente usou sua mana para consertá-los. Enquanto Shang ainda estava voando, ele ouviu outra explosão e sentiu a aproximação fria da morte. O Ice Mana em torno de Shang se intensificou novamente quando o Rei do Gelo alcançou enquanto Shang ainda não havia se recuperado do ataque anterior. Bang! Shang lançou vários Ice Blasts no ar e mudou sua trajetória enquanto recuperava lentamente o controle sobre seu corpo. O poderoso golpe do Rei do Gelo errou quando Shang passou por ele. Bang! E então, outra explosão de lanças geladas saiu do corpo do Rei Gelado enquanto Shang ainda estava no ar. Espada! Shang mal conseguiu gritar quando soltou a espada. Por conta própria, Sword rapidamente se alinhou entre os pingentes de gelo e Shang enquanto Shang inclinava seu corpo para que as solas de seus pés apontassem para Sword. CRK. 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 Várias lanças de gelo atingiram a espada e a empurraram para os pés de Shang. Normalmente, Sword não era grande o suficiente para bloquear totalmente tal ataque, mas como o corpo de Shang estava inclinado agora, tornou-se possível. Bang! Shang chutou Sword para frente com todo o seu poder, e o gelo ao redor de Sword tornou-se mais espesso e afiado. Rachadura. A cauda flexível e poderosa do Rei do Gelo atingiu o fio da espada. A borda gelada da espada quebrou, mas uma grande parte da armadura de gelo na cauda também quebrou. Até saiu um pouco de sangue. Só agora Shang realmente percebeu quão perigoso era o Rei Gelado. Ele lançou 3 ataques devastadores, um após o outro, sem pausa. E isso não foi nem o fim. Bang! Bang! Quando o Rei Gelado percebeu que seu golpe de cauda havia falhado, convocou 2 longas e poderosas lanças geladas acima dele. Esses 2 não eram tão quebradiços e fracos quanto os pingentes de gelo anteriores. E então, disparou as lanças geladas diretamente em Shang. Sword estava muito longe de Shang agora, o que significava que ele não tinha como bloquear adequadamente as lanças de gelo. O foco de Shang atingiu seu pico e ele sentiu como se o tempo tivesse desacelerado. Bang! Bang! Apenas quando as 2 lanças de gelo alcançaram a vizinhança de Shang, ele simplesmente abriu as pernas e chutou as pontas para o lado. Isso exigia um timing absolutamente perfeito e um controle insano sobre o seu corpo. Mas ele conseguiu. As lanças geladas se inclinaram para o lado e Shang estendeu os braços. E os pegou. As mãos de Shang começaram a congelar, mas ao tocar fisicamente o ataque, Shang conseguiu destruir a vontade nas lanças de gelo. Um instante depois, a vontade deles foi completamente destruída e as lanças de gelo desapareceram. Shang uma vez amaldiçoou essa habilidade quando acidentalmente absorveu o Ice Mana na Ice Ore em seu trenó. Mas agora, tornou-se um salva-vidas. Uma grande parte do Shang's Mana foi recarregada e absorvendo Ice Mana dentro das lanças de gelo. O Rei Gelado notou e executou outro golpe de cauda enquanto girava seu corpo. Shang ainda estava no ar devido ao rugido anterior. Foi assim que esses ataques chegaram rápido. Pouco antes do golpe de cauda atingir Shang, Sword conseguiu recuperar o controle de si mesmo e também alcançou Shang. Shang desencadeou um golpe na cauda. Bum! Uma grande parte da armadura da cauda explodiu e um corte profundo foi deixado dentro da cauda. Desta vez, Sword conseguiu alcançar o osso. Mas, ao mesmo tempo, a espada foi empurrada para Shang devido à força, quebrando mais ossos. Mesmo que Sword não pudesse cortar Shang, sem a armadura negra, Sword provavelmente ainda teria cortado os músculos do peito de Shang apenas devido à força bruta. Bang! O corpo de Shang atingiu o chão e rolou para trás.
E naquele momento, o Rei Gelado explodiu novamente. Seus ataques eram implacáveis. Sword Golf Magic. Capítulo 344. Shang mal estava em condições de se esquivar. Ainda mais, o Rei do Gelo se tornou muito mais preciso com seu ataque de garra. Então, Shang foi forçado a fazer a única coisa que poderia lhe dar algum valor neste confronto. Shang apontou a espada diretamente para a garra que se aproximava. Rachadura. O gelo ao redor de Sword explodiu em todos os lugares, enquanto o solo abaixo de Shang se transformou em uma cratera devido à força bruta do Rei Gelado. O cabo de Sword foi empurrado para trás, quebrando os braços de Shang, atingindo a placa preta do peito, abrindo um buraco na placa do peito e, por último, enterrando-se no estômago de Shang. Como se tivesse sido perfurado por uma lança arremessada, Shang foi arremessado para longe pela espada. No entanto, receber essa lesão não foi à toa. A espada perfurou a pata do Rei Gelado, saindo do outro lado. Líquido azul gelado derramou da pata, e os olhos do Rei Gelado ficaram ainda mais enfurecidos. Shang e Sword rapidamente usaram seu poder para tirar o cabo de Sword do corpo de Shang enquanto voavam para longe. Xing. E então, a armadura de Shang desapareceu. Sua armadura enfraqueceu muito o ferimento, mas agora era apenas um obstáculo. Tinha um enorme buraco no meio e o metal dobrado havia se enterrado no corpo de Shang. A armadura havia se transformado de proteção em um obstáculo, e foi por isso que Shang rapidamente a colocou em seu anel espacial. Mas, assim como antes, o Rei do Gelo imediatamente alcançou Shang novamente com sua incrível velocidade. Sua pata ferida nem mesmo o retardou. Shang já havia curado seus ferimentos, mas estava começando a ficar sem mana. Ele só tinha cerca de 40% restantes. Enquanto isso, o Rei do Gelo continuou liberando quantidades insanas de mana de gelo em ataques amplos. Era quase como se tivesse um poço sem fundo de mana. Bang! Conforme o próximo ataque se aproximava, Shang usou vários Ice Blasts para atirar sobre a garra. Devido à lesão anterior, o Rei do Gelo esfaqueou suas garras para frente em vez de cortar, dando a Shang uma chance de evitar o ataque. Shang sobrevoou o ataque e se aproximou da cabeça do Rei Gelado. Mas então, os olhos de Shang se arregalaram quando ele olhou para a boca aberta do Rei Gelado. Uma quantidade assustadora de Ice Mana se reuniu em sua boca. Shang sentiu a morte se aproximando. E então, um feixe aterrorizante de Ice Mana concentrado disparou diretamente em Shang. Se ele fosse atingido por isso, ele morreria imediatamente. Por reflexo, Shang ativou seu domínio da entropia mais uma vez. Era a única coisa que ele podia fazer. Ele não podia fugir nem bloquear, deixando apenas seu domínio. Foi um tiro completo no escuro, mas Shang tinha uma suspeita. Assim que o feixe de Ice Mana entrou no domínio de Shang, ele mudou. Mudou de Ice Mana para Neutral Mana. O Mana neutro inofensivamente inundou Shang. Funciona. Shang pensou. Posso transformar matéria em mana elemental, mas também posso transformar mana elemental em mana neutra. Mas eu também tenho que usar mana para fazer isso. No momento, o armazenamento de mana de Shang havia chegado ao fundo. Não sobrou nada. No entanto, Shang estava agora diretamente na frente da gigantesca cabeça do Rei Gelado. Shang preparou uma barra. Bang! De repente, uma explosão de gelo espesso humano apareceu entre o Rei do Gelo e Shang. O Rei Gelado foi jogado para longe enquanto Shang foi jogado no chão. Eles estavam agora a mais de 50 metros de distância novamente. Shang cerrou os dentes quando caiu sobre as pernas. Mas quando ele viu o corpo do Rei Gelado deslizando em suas garras geladas, o olho direito de Shang se arregalou e um fogo apareceu dentro dele. Esta foi a primeira vez que o Rei Gelado não teve a iniciativa. O Rei do Gelo sempre foi quem iniciou os ataques, e não deu a Shang nenhuma oportunidade de desencadear seus próprios ataques. Mas agora, estava defendendo. Estou sem mana. Esta é a única chance que terei. Shang segurou a espada com força e preparou um corte. Então, ele falou uma palavra. Zá. Um raio de fogo negro. Um único corte, estendendo-se por 50 metros. Shang havia desaparecido,
deixando para trás um rastro de fogo negro, e apareceu abaixo do Rei Gelado em um único instante. Passo humana. A espada encolheu para sua forma original, aquela que assumiu depois de se tornar uma espada pela primeira vez. O torso do Rei do Gelo acima de Shang tinha um corte profundo passando por ele. A armadura de gelo havia desaparecido completamente, mas também a pele inteira de Shang. Shang sacrificou sua pele para ativar seu domínio da entropia. O domínio da entropia de Shang lidou com a armadura de gelo, e a entropia da espada cortou o corpo. Por um instante, o tempo pareceu parar. E então, uma chuva de sangue azul caiu sobre Shang. Todo o corpo de Shang começou a congelar com líquido azul, o que o fez perceber que esta era a fonte da infinita mana do Rei Gelado. Assim que o sangue azul atingiu Shang, seu corpo absorveu, preenchendo o armazenamento de mana de Shang novamente. Infelizmente, o mana dentro da mente de Shang permaneceu vazio devido à mana Step. Bang! Shang imediatamente usou um Ice Blast para pular debaixo do Ice King enquanto sua pele crescia. Em comparação com a habilidade de entropia muito mais poderosa, o dano que Shang recebeu de seu domínio da entropia pode ser curado com mana. Boom! Um segundo depois, uma onda oceânica de gelo saiu do corpo do Rei Gelado. Mesmo que Shang tenha pulado para o lado, os pingentes de gelo ainda o afogaram. Shang ativou seu domínio da entropia mais uma vez, mas bloquear esse ataque consumiu quase toda a mana que ele havia acabado de recuperar. Esta foi uma explosão totalmente poderosa do mana do Rei Gelado. Bang! Então, Shang imediatamente desencadeou outro Ice Blast para atacar o Rei Gelado. Naquele momento, a forte tempestade de gelo nos arredores diminuiu pela primeira vez desde o início da luta, sinalizando que o Rei Gelado não podia mais desperdiçar mana. O rosto do Rei Gelado parecia exausto depois de desencadear uma explosão tão insana de gelo, e Shang viu sua chance. Ele alcançou a cabeça do Rei Gelado em um instante, o que o Rei Gelado não esperava. Ele havia liberado mais mana do que nunca e, em sua mente, era impossível para seu oponente alcançá-lo imediatamente. No entanto, Shang estava aqui agora. O Rei Gelado só notou Shang quando ele já estava na frente de seu olho esquerdo. Naquele momento, a pele de Shang se transformou em pó novamente, e a armadura de gelo cobrindo o lado esquerdo da cabeça do Rei do Gelo se transformou em mana de gelo. E então, a figura ensanguentada de Shang esfaqueou a espada direto no olho esquerdo do Rei Gelado. Embora a espada fosse muito mais fina do que antes, ainda tinha mais de 1 metro de comprimento. O suficiente para se enterrar no cérebro do Rei Gelado. Xing. Silêncio. O Rei Gelado não se movia mais, uma figura sem pele e ensanguentada na frente de seu olho esquerdo destruído. Um instante depois, Shang colocou a mão esquerda na cabeça do Rei do Gelo e usou Darkness Absorb. O corpo do Rei Gelado caiu no chão e o corpo devastado de Shang rapidamente recuperou sua vitalidade. Mesmo que Shang tenha absorvido energia vital suficiente para curar completamente seu corpo, o cadáver do Rei Gelado não parecia pior do que antes. Simplesmente tinha tanta energia vital. Shang pousou ao lado dela e respirou fundo. E então, a torcida voltou. Sword Golf Magic. Capítulo 345. Shang respirou fundo enquanto a torcida rugia ao seu redor. Esta era a besta mais poderosa contra a qual ele já lutou, e também era diferente de todas as outras. Ele tinha um poço de poder quase infinito e seu sangue estava cheio de Ice Mana. Shang nunca tinha visto nenhum animal como aquele antes. A roda voltou, mas não começou a girar. Além disso, também não houve anúncio. Shang olhou para o bobo da corte. O bobo da corte olhou para trás com as sobrancelhas franzidas. Então, o bobo da corte olhou para Sword. Shang sabia o que o deus queria saber. Xing. Shang convocou vários pedaços de minério de seu anel espacial. Ele estava cavando minério por 3 meses e tinha minério suficiente de sobra. Então, Shang colocou a espada no minério, e a espada prontamente começou a absorvê-la. Quando o bobo da corte viu isso, um sorriso apareceu em seu rosto. O deus queria saber se Shang queria enganar o sistema novamente usando um ataque poderoso,
mas também não querendo pagar o preço. Com suas ações, Shang mostrou que estava disposto a pagar o preço usando seu próprio minério. Depois de alguns segundos, Sword terminou. Há um problema, disse Sword. Shang franziu as sobrancelhas e olhou para ele. Sim. Sinto que meu controle sobre a entropia diminuiu. Acho que os efeitos do minério de entropia não são permanentes. Shang coçou o queixo. Na verdade, faz sentido. A espada só havia absorvido o minério de entropia quando voltei do campo de batalha. Isso foi há anos e já usou o ataque várias vezes. Xing. Shang convocou a outra metade do pedestal. Por sorte, ele não havia jogado fora. Espada rapidamente absorveu a outra metade e recuperou seu controle. Eu acho que quanto mais forte eu fico, mais minério de entropia eu uso com meu ataque, disse Sword. Eu estimo que, com meu poder atual, só posso desencadear o ataque mais 3 vezes antes de perder a habilidade. Preciso de mais minério e tem que ser mais forte, explicou Sword. Shang coçou o queixo. Faz sentido, na verdade. Seria surpreendente se um pedaço de minério do estágio geral pudesse mantê-lo até o fim. E quanto ao minério de entropia em torno desses enormes edifícios negros sob o solo? Eu ainda estou muito fraco, Sword respondeu. Pelas minhas estimativas, a parede externa é feita de minério de entropia que está, pelo menos, no pico do quinto reino. Eu mesmo preciso alcançar o quinto reino para tentar absorvê-lo adequadamente. Shang franziu a testa, mas assentiu. Então, precisamos procurar uma peça do Commander Stage em algum lugar. Sim, Espada respondeu. Depois que Sword absorveu o minério, ele recuperou o seu tamanho e forma antigos. Então, Shang olhou para o bobo da corte. O que era aquela besta? O Rei do Gelo, disse o bobo da corte com um sorriso. Ou, pelo menos, uma de suas progenies. Shang levantou uma sobrancelha. O bobo da corte apenas sorriu de volta. Eles não disseram nada por vários segundos. Bem, presumo que posso lhe contar um pouco, disse o bobo da corte com uma risada. Você me divertiu bastante, e seu progresso definitivamente não me decepcionou. Shang não respondeu. O Rei Gelado é uma das bestas mais poderosas do mundo inteiro, disse o bobo da corte. Pode não estar entre os 10 primeiros, mas está definitivamente entre os 1000 primeiros. As entranhas de Shang tremeram quando ele ouviu isso. Quando os humanos falavam sobre o mundo inteiro, eles se referiam apenas aos 5 reinos. No entanto, quando Deus falou sobre o mundo inteiro, ele estava falando sobre o mundo inteiro. Isso incluía todas essas existências poderosas das quais Shang nunca tinha ouvido falar. Presumo que as bestas da zona sejam mais fracas que este rei gelado? Shang perguntou. Eles não podem ser comparados, disse o bobo da corte com um sorriso malicioso. Os humanos que se autodenominam reis nessas terras são apenas crianças brincando de faz de conta, disse o bobo da corte. Os verdadeiros reis estão em um reino que essas pessoas nem conhecem. Shang tentou adivinhar o quão forte o Rei do Gelo realmente era, e foi quando ele se lembrou de algo. E quanto ao Imperador Relâmpago? Shang perguntou. Shang ainda se lembrava daquela mulher extremamente poderosa que o havia teletransportado com um aceno de mão. Ela havia dito que os prédios negros pertenciam ao Imperador Relâmpago. O sorriso do bobo da corte se alagou. Muito inteligente. Por alguns segundos, o deus pensou se queria responder a pergunta ou não. Os imperadores são mais poderosos que os reis, certo? O bobo da corte disse com um sorriso conhecedor. O olho direito de Shang se estreitou. Isso lhe disse muito. O verdadeiro Rei do Gelo pertencia às 1000 melhores bestas do mundo, mas o Imperador Relâmpago era mais forte que o Rei do Gelo. O Imperador Relâmpago nem era chamado de Rei Relâmpago, mas Imperador Relâmpago. Isso provavelmente significava que ele era um reino inteiro mais forte que o Rei Gelado. Então, eu realmente conheci alguém que trabalhou para um dos humanos mais poderosos do mundo inteiro. O Imperador Relâmpago, hein? Eu me pergunto que tipo de pessoa ele é. Imperador Relâmpago. Mago Imperador. Eles provavelmente estão no mesmo reino. Claro, o Mago Imperador provavelmente era mais poderoso. Lentamente,
Shang foi capaz de compreender a hierarquia de poder deste mundo. E foi enorme. O reitor poderia matar Shang com um golpe. Duque Erlin poderia matar o reitor com um golpe. King Skitunder poderia matar Duque Erlinde com um golpe. Mazone Beast poderia matar King Skitunder com um golpe. O Rei do Gelo poderia matar uma besta da zona com um golpe. O Imperador do Relâmpago poderia matar o Rei do Gelo com um golpe. O Mago Imperador poderia matar o Imperador Relâmpago com um golpe. E então, Shang olhou para o bobo da corte. Quando Shang conheceu Deus pela primeira vez, ele não foi capaz de compreender o verdadeiro poder do Deus. Só agora ele realmente percebeu quão inimaginavelmente poderoso era o Deus. Com certeza, o mundo inteiro era seu playground. Este mundo inteiro era apenas um brinquedo. Todas as existências neste grande mundo, por mais poderosas que fossem, existiam apenas para divertir o Deus. Esse pensamento despertou muitas emoções complexas. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.